Então, meus filhos, certo? Voltamos, né, para dar continuidade ao nosso trabalho, né, a nossa segunda videoaula semanal de ciências. Mas tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo? Vamos falar sobre puberdade? Você lembra o que é puberdade? Nós já falamos isso anteriormente, hein? Estão lembrados? Então, vamos rever mais uma vez, tá bom? Em nosso livro, nós vamos passear aí pelas páginas 57 a 61, tá bom? Então, o que é que a gente pode concluir a respeito da puberdade? Quando é que ela ocorre, né? O que é que acontece durante a puberdade? Ela tem um período aproximado, né? Dos 8 aos 14 anos, uma parte do encéfalo chamada hipotálamo, ele produz o hormônio que estimula a glândula hipófise, também localizada no encéfalo. Então, esta, por sua vez, passa a produzir hormônios que estimulam as glândulas sexuais, dando início à fase conhecida como puberdade. Então, nessa fase, o nosso corpo, né, nessa faixa etária aí, dos 8 aos 14 anos, ele começa a passar por transformações. Então, é quando você vai deixando de ser criança, seu corpo vai crescendo, vai amadurecendo, né, vai se transformando e passando a ter capacidade de reprodução. E são várias alterações no corpo, né? Tanto dos meninos quanto das meninas. E é isso que a gente vai falar agora, né? Nós vamos rever, vamos relembrar. Como é que está você? Já passou pela puberdade? Como é que está o seu corpo? Você percebeu as mudanças que aconteceram, né? Que ocorreram em seu corpo durante esse período? Você está na puberdade ainda? Vamos lá. Nessa fase, o crescimento acelera e a massa corpórea aumenta. Então, você vai ganhando corpo, não é? Você vai crescendo e vai ficando mais forte. Isso acontece porque os hormônios sexuais estimulam a produção do hormônio do crescimento. É o chamado estirão do crescimento, não é? Que pode durar de 1 a 3 anos. Então, nós sabemos que não é igual para todas as pessoas, né? Cada um tem o seu ritmo, né? Cada organismo pode se comportar de maneira um pouco atípica. Então, não é obrigado todo mundo ter a mesma altura, digamos que pessoas, né, adolescentes com 12 anos, estejam todos na mesma altura, estejam todos com a mesma massa corpórea, estejam com todos os órgãos desenvolvidos, né, da mesma forma. Então, não é dessa forma que acontece. Cada um vai ter a sua experiência, né, vai ter a sua forma, mas são características comuns a todos. Depois o ritmo diminui, né, até que o crescimento se interrompe por volta dos 16 anos, né, nas meninas e por volta dos 18 anos nos meninos. Vamos lá, vamos seguir. Durante a puberdade, as glândulas sudoríferas passam a produzir mais suor, cujo odor pode se intensificar. É nesse período, digamos que a criança está lá, é criança ainda, não é? Então, não é adolescente, não começou a desenvolver seu corpo. Aí começa a surgir um cheirinho nas axilas, um cheirinho forte, desagradável. Então, é sinal de que você está crescendo, né? Quem já passou por isso sabe. Você não sente nada, de repente começa a produzir, né, esse suor, começa a produzir esse cheiro desagradável. Então, é sinal de que o seu corpo está se desenvolvendo, né? A maior oleosidade da pele também favorece o aparecimento de cravos e espinhas, então é justamente nesse período que começam a surgir as espinhas, né? Mas isso quer dizer que todo mundo vai ser assim? Não, né? Tem adolescente que não tem espinha, mas grande quantidade dos adolescentes, né, surgem essas espinhas, e que com o passar do tempo, né, a tendência é que diminua, é que suma, né? É só um período de transição. Porém, né, se continuar, se não passar, se tiver muito forte, né, é necessário visitar o médico, né, o dermatologista, que é o médico indicado para a pele. Então, ele vai poder ajudar a passar por essa fase de uma forma melhor. A masturbação também é comum na adolescência devido ao aparecimento do desejo sexual, então o sistema sexual vai sendo desenvolvido e aí começa a surgir, né, essas ideias aí da masturbação.
Vamos falar sobre esse texto aí embaixo, aceitação do corpo. Você aceita o seu corpo? Você enfrentou alguma dificuldade ou enfrenta por conta do seu corpo? Dessas modificações que aconteceram? Vamos lá. A preocupação com o corpo é comum, especialmente na puberdade, e pode acompanhar as pessoas ao longo de toda a vida. Muitos meninos e meninas que não aceitam o próprio corpo por se acharem diferentes ou feios, né? Têm vergonha de se expor publicamente e evitam a proximidade com outras pessoas. Então, às vezes, o adolescente, ele cresce muito, né? Fica alto, magro, alto. Aí, começa a ficar com vergonha do seu próprio corpo, né? O braço, que cresce bastante, fica o braço comprido. Ele pode se sentir mal por conta disso e ficar com vergonha mesmo de se expor diante de outras pessoas. Mas a gente já sabe que isso tudo é super normal, né? Que todo mundo passou por isso. Então, isso não é motivo de sentir vergonha, né? O seu corpo crescendo, é você crescendo, é normal. É as mudanças acontecendo, né? São as mudanças acontecendo. Mais importante do que atender a determinados padrões estéticos é estar bem consigo mesmo. Gente, ninguém é igual a ninguém, né? Então, já pensou se todo mundo fosse igual, como seria chato? Todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo com o mesmo tipo de físico, né? Todo mundo igual. Seria chato demais, né? Seria muito desagradável. Então, e é normal essa diversidade, é normal ter pessoas diferentes. Isso é muito bonito, não é? É muito agradável. Você olhar de um jeito, olha de outro, ver coisas diferentes, né? Se ver diferente. Isso é bom. Uma pessoa é muito mais do que sua aparência física, e esta não deve impedir a realização profissional ou afetiva de ninguém. Na puberdade, é natural que, diante de tantas mudanças, surjam inseguranças e medos, mas muitos temores não têm sentido. Então, é tudo coisinha da cabecinha aí, é coisinha inventada, não existe. É importante lembrar que a variabilidade genética, né, que será estudada no 9º ano, é muito grande e importante na espécie humana. Então, ela que permite essa diversidade, né? Ninguém é igual a ninguém, as diferenças vão surgir e isso é bom, e isso é normal. Então, isso significa que há muitos indivíduos com características diferentes, como altura, massa corporal, tamanho do pênis ou das mamas, entre muitas outras. Nada de diferente, nada de anormal. Isso tudo é comum. Agora vamos focar mais exatamente nos meninos. Estão lembrados quais são as mudanças que ocorrem especificamente nos meninos? Vamos lá. Alguns hormônios liberados pela hipófise estimulam os testículos a produzir espermatozoides e um hormônio, que é a testosterona. Então, isso só vai acontecer durante a puberdade, né? Na sua fase infantil ainda, de criança, não vai ter nada disso, não tem produção de espermatozoide nem de testosterona. Quando você entra na puberdade, né, quando ela começa a agir no seu corpo, então os testículos começam então a produzir. A testosterona induz o crescimento dos órgãos genitais. Quais são os órgãos genitais? Testículos e pênis. E o desenvolvimento da musculatura corporal, em geral, aumentando a força e tornando os ombros mais largos. Vocês já perceberam como os meninos, né, vocês meninos, como vocês são bem mais fortes, né, fisicamente do que as meninas? Vocês têm uma força, né? Então, isso é normal e é produzido pela testosterona, que é o hormônio, não é? Masculino. Outras diferenças que vão surgindo aí. Aparecem pelos no rosto, nas axilas, no peito e ao redor do pênis, na região chamada pubis, que são os pelos pubianos. Então, o corpinho aí vai se enchendo de pelos, não é? Os pelos dos braços e das pernas ficam mais longos e grossos. E a voz? Lembram? Quando vocês passaram por esse período, ou estão passando, a voz se tornando mais grave. Tem um tempo assim que fica bem engraçada a voz, né? Porque às vezes o menino vai falar, aí fica parecendo que deu uma rouquidão, deu um som diferente, né? Até então, essa voz fica o som grave mesmo, porque fica bem grave, né? Aí, de repente, quando a gente ouve um menino falando, parece que é um homem adulto já, falando o vozeirão, bem grave. Então, é tudo normal.
Durante a puberdade, pode haver um pequeno aumento dos mamilos nos meninos, mas não se preocupe não, porque isso é passageiro, não é? E costuma desaparecer em 2 anos. Porém, se persistir, é o mesmo caso das espinhas. Se persistir e houver outros sintomas, é preciso consultar um médico, né? Deve estar acontecendo alguma coisa errada. Mas é raramente que isso acontece, né? Gente, nos meninos, né? A puberdade geralmente começa entre 9 e 14 anos. E é comum, né, que meninos e meninas da mesma idade que estejam em estágios diferentes na puberdade. Então, eles vão ter desenvolvimentos diferentes, meninos e meninas. Se começar antes dos 9 ou não começar até os 14 anos, ou se houver suspeita de outra alteração, então deve-se consultar um médico. Primeira ejaculação. Vocês estão lembrados o que é ejaculação, não é? Quando sai o espermatozoide, né, do pênis, quando sai o jato de espermatozoides, o sêmen. A primeira ejaculação costuma ocorrer pouco antes dos 14 anos, geralmente como consequência da estimulação dos órgãos genitais, conhecida como masturbação, ou mesmo durante o sono, que é a chamada poluição noturna. Então, às vezes o menino está dormindo e quando ele acorda, ele está lá sujinho na roupa, né, na cueca. Aconteceu a primeira ejaculação. Vamos lá. Uma coisa interessante, né? Uma curiosidade. Uma preocupação comum do adolescente é o tamanho do pênis. Não é raro que, sobretudo, os jovens se preocupem demasiadamente sobre o tamanho do pênis. Porém, nunca é demais repetir que as relações sexuais envolvem mais do que apenas a anatomia dos órgãos genitais. A diversidade entre as pessoas pode e deve contribuir para a expressão de sua sexualidade. Então, vai além disso, né? Não é só isso que importa, ou não é isso que importa, né? É um conjunto. E aqui está o rapazinho aí, né? Mas vamos seguir. Quais são os cuidados especiais aos homens? Você já parou para pensar? Alguém já lhe falou? Vamos lá, vamos ver. Em algumas crianças, um ou ambos os testículos podem não descer para o escroto na época certa. Aconteceu isso com você? Ou está tudo ok aí já? Como há risco de esterilidade, nesses casos é necessária uma avaliação médica. Outro problema é a impotência, que é a incapacidade de ter, né, ou manter uma ereção por tempo suficiente para o ato sexual. Já ouviu falar de impotência sexual? Ela pode ser causada por fatores psicológicos, né? Então, estresse, ansiedade, frustrações, problemas de relacionamento, ou por problemas fisiológicos. Os fisiológicos é o que corresponde ao nosso corpo físico, né? Doenças vasculares, uso de determinados medicamentos, lesões nervosas. Então, é necessário, portanto, um diagnóstico médico que indique o tratamento adequado. Homem com menos de 20 milhões de espermatozoide por litro. Vocês lembram lá da quantidade que nós vimos, né? 50 milhões a 100, 150, muito, ou 250, nem estou lembrada agora exatamente. Mas muitos milhões de espermatozoides, né? Mas veja que com menos de 20 milhões, gente, 20 milhões não é pouco, é muito, né? Mas que com menos de 20 milhões por mililitro de sêmen, são provavelmente inférteis, mas isso pode, em geral, ser resolvido com técnicas de reprodução assistida. Então, imagine, com em torno de 20 milhões por mililitro, isso é pouco. O câncer mais frequente em homens com mais de 50 anos é o de próstata. O diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura. Por isso, homens com mais de 40 anos devem ir ao urologista anualmente e também devem procurar o médico se sentirem dor ou ardência ao urinar, né? Ou se aparecerem caroços, bolhas, algo fora do normal, né? Então tem que procurar o médico. Aí tá o esquema mostrando a estrutura da próstata. Ó, diferentes estágios do câncer de próstata. Então tá aqui o tumorzinho, ó, pequenininho. Aqui tá a próstata, né? Logo atrás aí da bexiga, abaixo da bexiga. Aí ele vai aumentando. Olha aí, gente. Então já está invadindo até órgãos vizinhos, né? Como a bexiga e o reto. Tudo diferente. Então é um perigo, né? A pessoa tem que se cuidar. Agora falando sobre meninas,
Nós já vimos que começa dos 8 a 13 anos. Os hormônios também, não é diferente dos meninos. Os hormônios começaram a produzir os espermatozoides e a testosterona, né? Lá no menino. Na menina, ele também vai estimular a produção de óvulos, né? O ovócitos, que é feita pelos ovários e também produz hormônios, os estrógenos e a progesterona. Um dos sinais do início da puberdade nas garotas é o aumento das mamas. Então, começam os seios a se destacarem, né, a crescer. Mas, às vezes, o primeiro efeito notado é o aparecimento de pelos nas axilas e na região do pubis, né? Então, da mesma maneira que nos meninos, que começa a surgir pelos, nas meninas também, né? Axilas, pubis, são diferentes, né? Pelos de meninos e meninas, mas, assim, vão surgindo no corpo. Vamos lá. Durante a puberdade, além do crescimento em altura e do aumento de massa corporal, lembram lá que acontece nos meninos também, os quadris das garotas se alargam, né? Então vão ficando com quadril largo, ganham um contorno arredondado por causa dos depósitos de gordura nas nádegas e nas coxas, vão ficando, né, com o corpinho violão, né, o bumbum. A idade da primeira menstruação vai variar, né? Então não tem uma idade específica para dizer a partir de tal idade que isso vai acontecer. Então cada menina vai ter o seu desenvolvimento. Mas, se ela ocorrer muito cedo, né, antes dos 8 anos, ou demorar demais, né, caso não ocorra até os 16, é bom consultar um médico. A chegada da menstruação indica que o organismo já produz gametas e é possível engravidar se ocorrerem relações sexuais desprotegidas. Cada menina se desenvolve em um ritmo próprio e, portanto, pode haver muitas diferenças físicas entre garotas da mesma idade. Então, vamos lá. Durante a menstruação, é importante cuidar bem da higiene pessoal, escolhendo o absorvente mais adequado. Em torno de uma semana antes, vocês já ouviram falar de TPM? Então, no período antes, né, da menstruação, algumas mulheres podem se sentir nervosas, deprimidas, com dificuldade de concentração, dor de cabeça, né, ou outros sintomas que desaparecem depois da menstruação. Então, pode sentir cólicas, né? Pode sentir dores no corpo. Isso tudo vai ser normal, mas assim, que podem ser melhoradas, né? Procurando ajuda médica, não é? Não é porque é normal, porque ocorre sempre, sempre fico com cólica, sempre sinto cólica. Tá, é normal porque é menstruação, mas não quer dizer que você tenha que ficar com a cólica, não é? Então, você vai lá, procura um médico, ele passa um remedinho para melhorar o sintoma, não é? Para você não ficar sentindo dor. Cuidados especiais para as mulheres agora, né? Nós falamos dos cuidados especiais para os homens, agora vamos falar para as mulheres. Uma vez por ano, toda mulher que já tenha menstruado deve ir ao ginecologista para fazer exames preventivos, que servem para detectar ou prevenir infecções e outras doenças. Além disso, as consultas podem ajudar a mulher a compreender melhor o próprio corpo. O médico deverá fazer o exame chamado Papa Nicolau, em homenagem ao cientista de origem grega George Papa Nicolau, que desenvolveu a técnica. Esse exame verifica a existência de câncer no útero. Vocês lembram lá da estrutura do útero, né? Que é onde o bebê se desenvolve. Revela algumas infecções e determina o nível de hormônios relacionados ao ciclo menstrual. O câncer do colo do útero é um dos mais frequentes na população de mulheres brasileiras e a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Então, é terrível essa doença, né? Eu acredito que você deve conhecer alguém, ou pode até ter alguém da sua família, que infelizmente já faleceu por conta desse problema, né? É muito comum, infelizmente. Por essa razão, o exame deve ser feito periodicamente, sobretudo na faixa etária entre os 25 e 64 anos. Mas todas as mulheres que já tiveram pelo menos uma relação sexual devem realizar o exame. É comum ainda que o médico ginecologista peça exames de ultrassom, entre outros, que ajudam a detectar tumores na mama. O diagnóstico precoce de câncer de mama pode ser a diferença entre a vida e a morte, pois quanto mais cedo ele é descoberto, maiores são as chances de cura. Então, percebam, câncer no útero, câncer na mama. Infelizmente, ataca, né?
muitas mulheres, mata muitas mulheres. É um problema sério. É normal ocorrer um pouco de secreção vaginal, geralmente incolor e sem cheiro. Mas se a secreção for amarelada, rosada ou tiver mau cheiro, é possível que haja uma infecção ou outro problema. E nesse caso, deve-se procurar o médico. A mulher também deve procurar se sentir ardência ou dor ao urinar, urinar com muita frequência, perceber surgimento de caroços, bolhas ou verrugas na região genital, sentir dores abdominais, uma série, né, de sintomas. Sentiu algo estranho, tem que procurar o médico. A higiene íntima ajuda a prevenir irritações, corrimentos e maus odores, além de algumas infecções. Também é importante tomar cuidado com os materiais que estão diretamente em contato com a região genital, né, como roupas íntimas, absorventes, sabonete e papel higiênico. Em caso de desconforto, pode ser necessário substituí-los. Outra coisa também que pode prejudicar bastante são as roupas muito justas e tecidos sintéticos. Eles fazem com que a temperatura na entrada da vagina aumente, favorecendo a produção de suor e a proliferação de bactérias que podem causar infecções. Então, tem que ver todos esses detalhes aí. Gente, nós vamos agora fazer nossa atividade, mas não impede que vocês continuem a leitura aí do nosso texto. Vocês podem ler que é muito interessante, né? É importante a gente se conhecer, conhecer o nosso corpo, principalmente que vocês estão nesse período, né, de puberdade. Então, é importante que vocês se conheçam. Então, pode continuar lá a leitura do texto. Mas agora vamos aqui para a atividade. De olho na notícia, né, na página 67. A notícia a seguir aborda a relação entre os adolescentes e as redes sociais na internet. Agora então, né, nesse tempo de pandemia, que todo mundo só vive com o telefone na mão, né, que muitas das atividades foram suspensas, não tem como fazer, então assim, todo mundo em casa, se concentrou bastante com aumentou, né, o uso da internet, o uso dos aparelhos telefônicos, computadores. Então, os adolescentes estão bastante, né, nas redes sociais. Leia o texto com atenção e, se necessário, procure o dicionário, as palavras que você não conhece. Adolescentes e redes sociais. As redes sociais mais populares são fonte de inúmeros benefícios e vantagens para seus usuários, mas também geram efeitos colaterais pouco saudáveis. Um novo estudo realizado entre jovens britânicos aborda um problema muito particular, que é o bem-estar e a saúde mental dos usuários de tais serviços. Você já sentiu alguma dificuldade por estar usando o telefone, as redes sociais, não conseguir sair, ficar com aquilo na cabeça, incomodando, deixar de fazer algo importante para estar ali? Os jovens que passam mais de 2 horas por dia em redes sociais estão mais propensos a sofrerem problemas de saúde mental. Olha que problema, gente. Sobretudo angústia e sintomas de ansiedade e depressão, diz o estudo realizado pela Real Sociedade de Saúde Pública no Reino Unido e pela Universidade de Cambridge. Para analisar o possível impacto sobre a juventude britânica, os especialistas estudaram as atitudes de 1.500 indivíduos de 14 a 24 anos nessas redes. Foram levados em conta 14 fatores, tanto positivos como negativos, nos quais as redes sociais poderiam impactar a vida dessa faixa etária, na qual a personalidade ainda está em formação. Uma das redes foi reprovada em 7 desses aspectos, pois os jovens reconheciam que esse aplicativo de compartilhamento de fotos afeta muito negativamente a sua autoestima, ou seja, a imagem corporal. As horas de sono, algo associado a vários transtornos decorrentes de dormir pouco, e seu medo de ser excluído de eventos sociais. Ser adolescente já é suficientemente difícil, mas as pressões que os jovens enfrentam, né, online, são sem dúvida exclusivas dessa geração digital. É de vital importância intervirmos impondo medidas preventivas, dizem as autoras do estudo. O relatório propõe algumas dessas medidas, como que os usuários recebam uma notificação do próprio aplicativo avisando sobre o excesso de uso. Então, vai dar um sinalzinho, né, de alerta lá ao usuário. Que a rede alerte quando uma foto for manipulada ou que sejam feitas campanhas de informação sobre esses riscos no âmbito escolar. Então, são medidas importantes, né, que podem estar ajudando aí.
Aí, gente, nós temos as questões. A letra A. Quantos indivíduos foram analisados pela pesquisa? E, em sua opinião, a quantidade de participantes é importante para validar um estudo e por quê? Então, nós vimos aí no texto que foram estudados, aí analisados, 1.500 indivíduos, né? Os especialistas estudaram as atitudes de 1.500 indivíduos. Em sua opinião, a quantidade é importante? É sim, não é? É importante. Por quê? Você deve analisar muita gente ou pouca gente? Qual que você acha que vai dar? Se você fizer duas análises, uma com poucas pessoas, outra com muitas pessoas, vocês acham que qual a das duas que vai ter mais chance de acerto na resposta, né? Na análise? Claro que vai ser com mais pessoas, né? Com poucas pessoas pode não expressar, né, a realidade de uma forma geral. Então, é importante que tenha uma quantidade significativa. Gente, as outras questões B e C ficaram por conta de vocês, né? Quais foram os problemas apontados em um dos aplicativos da rede social estudados? E, de acordo com o texto, que medidas podem ser tomadas para prevenir o impacto negativo dessas redes em jovens? Que medidas você sugere que sejam tomadas? Então, respondam essas questões para estar enviando aos professores. E tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tchauzinho.